Eu vou tentar ministrar alguma coisa hoje que, honestamente, acho que eu nunca ministrei exatamente sobre isso antes. Então, vamos ver como que sai. Amém. Pega suas Bíblias e vamos para 1 Coríntios capítulo 15. Ok? Pega suas Bíblias, vamos para 1 Coríntios capítulo 15. E hoje eu estou planejando ler versículos 1 a 11. O livro de 1 Coríntios foi escrito por o apóstolo Paulo. E provavelmente quando ele passou 3 anos durante o ministério dele em Efésios. E provavelmente ele mandou para a igreja dos Coríntios, falei certo? Coríntios, ok. Dos Coríntios durante este período. É um livro da Bíblia que pessoalmente gosto bastante. O livro está primeiramente escrito para consertar falhas na área de doutrina que estavam ensinados no meio dos coríntios e também para mostrar para eles como viver uma vida cristã. Então, é alguma coisa que é muito ótimo para um cristão gastar um tempo investindo, porque vai te ensinar muitas coisas sobre sua própria vida, como você deve se conduzir e agir se você é um cristão. Então, é um livro em si que é cheio de coisas boas, E, no meio de todas estas coisas que ele está ensinando, tem um capítulo 15, que foca em alguma coisa um pouco diferente do que os outras partes do livro. Este capítulo está focado em ensinar eles sobre ressurreição dos mortos. E ele especificamente está fazendo isso porque tinha pessoas tinha pessoas que tinham entrado, tá certo? No meio deles que estavam ensinando contra ressurreição, ok? E ele está explicando por que nós acreditamos em ressurreição, o que a Bíblia fala sobre ressurreição. Ele cita algumas coisas do Velho Testamento quando ele está falando sobre isso. Ele está tentando corrigir um problema. O problema provavelmente surgiu de 1 ou 2 lugares. Número 1, os gregos, eles acreditaram em vida depois da morte, mas não como nós pensamos. Era só 100% espiritual, sem corpo. Eles não acreditaram em ressurreição. Era como você foi para um lugar médio. Era diferente. Vamos falar que era diferente. E é uma possibilidade que eles estavam tentando criticar os cristãos naquela época pela maneira que eles estavam pensando. Mas também é uma possibilidade que foi alguns judeus, porque nós sabemos que tinha 2 vertentes no meio dos judeus. Tinha os saduceus e os fariseus. Deu branco de uma vez. Os fariseus, eles acreditaram na ressurreição e vida depois da morte. Mas saduceus não acreditavam. Eles eram bem mais seculares em vários pensamentos que eles tinham. Eles não acharam que tinham ressurreição dos mortos e vida depois da morte, ok?
Foi uma crítica e uma briga até entre eles durante a época de Jesus, quando Jesus estava andando na terra. Jesus confrontou os saduceus sobre este assunto, mostrando que realmente tem ressurreição dos mortos. E agora o apóstolo Paulo está precisando enfrentar a mesma situação no meio da igreja dos Coríntios. Então, vamos ler. Vamos ler versículos 15 a 11 e vamos parar lá por hoje. É uma possibilidade, uma outra vez, vamos continuar em outras partes deste livro, porque tem muito mais do que estes versículos. O livro inteiro é basicamente sobre este assunto. Mas hoje vamos focar nos primeiros 11 versículos. Desculpe se eu faço um erro, mas eu acho que seria bom eu tentar ler. Quem sabe depois eu vou pensar outra coisa, mas por enquanto eu estou achando uma boa ideia. Também vos notificou, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e não o qual permaneceis. Por meio dele também sois salvos, se o retiverdes a palavra tal como a anunciei a vós, a não ser que tentais, crido em vão, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Presta atenção, 2 versículos onde termina como segundo as Escrituras. Foi visto por Cefas e depois, Cefas é Pedro, é um outro nome para Pedro, se você não está sabendo. Depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem. Dormem aqui significa que eles estão mortos. Ok? Depois foi visto por Tiago e por todos os apóstolos. Por derradeiro, apareceu também a mim, como a um abortivo. Para explicar, eu vou explicar isso depois, o que ele significa como um abortivo. Ok? E vamos... porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, só o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Depois, vamos ler mais alguns versículos 12 a 19, mas por enquanto vamos parar por aqui. Ok? No primeiro versículo deste capítulo, o apóstolo Paulo está preparando alguma coisa. Ele sabe que ele vai chegar ao ponto que ele vai precisar convencer estas pessoas ou explicar biblicamente por que nós acreditamos em ressurreição. Ok? E ele vai explicar em versículos 12 a 19 porque é essencial. Se você se chama cristão, se você se chama crente, se você se chama filho de Deus, discípulo,
irmão em Cristo, você tem que acreditar na ressurreição. Versículos 12 a 19, que nós vamos ler em breve, explica por que é essencial. Porque se Jesus não ressuscitou, tudo que nós acreditamos é falso. Tudo que nós acreditamos está baseado nisso. Ele declarou que ele ressuscitaria. Se ele não ressuscitou, ele é mentiroso. Ok? Foi mentiroso. Ponto final. Se não aconteceu, ele não é Deus o Filho. Ok? Faz sentido. Se ele declara, sou Deus o Filho, vou ressuscitar de novo da morte no terceiro dia, como ele explicou, e não aconteceu, ele não era Deus o Filho, e os ensinos dele pode ser um valor moral, mas para a eternidade não tem valor para nós, nem um pouco. Então, a ressurreição de Jesus é essencial para nós. Sem isso, ele não foi Deus, o Filho, a palavra dele não foi certo e correto. O que o apóstolo Paulo pregou, o que os apóstolos pregarem, não foi correto e certo, foi mentira. Então, nós precisamos acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Porque tudo que nós acreditamos, tudo que nós fomos ensinados, está baseado em cima disso. E em versículo 19, eu vou adiantar um pouco, mas eu acho que é muito bom ler. Se esperem em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sem ressurreição, sem vida depois, no céu. Eles estão falando, se nós acreditamos em Jesus, nós estamos de todos os mais miseráveis que tem neste mundo, porque estamos acreditando em alguma coisa que é falso, que não é a verdade. Mas o apóstolo Paulo fala, isso não é falso. É a verdade que Jesus Cristo se voltou da morte. Em versículo 1, nós encontramos com ele está fazendo preparações em versículos 1 e 2, falando algumas coisas sobre o que ele tem ensinado e o evangelho. Ele fala, número 1, tem que estar pregado, ou nós podemos pegar isso destas escrituras, porque ele pregou. Você pode ver 1 Coríntios 15, 1, mas também a Bíblia confirma que nós precisamos pregar para outros em vários lugares. Um deles é Marcos 16 e 15. Também nós precisamos receber o Evangelho. Se vai ter impacto em nossas vidas. Ele fala em versículo 1 que foi recebido dos coríntios. Também em João 1 e 12, a Bíblia explica que o evangelho tem que estar recebido. Okay? Tem que estar pregado, pessoas têm que ouvir e eles têm que receber para fazer efeito na vida da pessoa. Também tem que obedecer. Okay? Quando a Bíblia fala que eles ficaram firmes no evangelho que foi pregado e recebido por eles, ficar firme em alguma coisa significa que você está obedecendo aquele negócio. Você está firme nele, você está confiante, então você está em obediência a esta palavra. Obedecer é importante também. Romanos 1, 5 e 6, 17. Mostra que obediência é essencial para a pessoa que faz parte do reino de Deus, que é um discípulo de verdade. Número 4, tem que lembrar. Isso sai do versículo 2, quando está escrito que nós precisamos segurar. Okay? Segurar o evangelho. Você tem que ficar com o evangelho na sua memória. Hebreus 3, 6 fala sobre isso. Hebreus 12, 14 e Hebreus 10, 23. Gente, eu tenho percebido alguma coisa na minha vida. Quando eu estou bem na palavra de Deus,
quando eu tenho gravado, aprendido de verdade coisas de Deus, quando eu estou constantemente enchendo minhas vidas com as coisas espirituais, vocês têm me ouvido falar isso muitas vezes. Você quer ser uma pessoa espiritual, enche sua vida mais com coisas espirituais e menos com coisas carnais. É relativamente simples. Não é necessariamente fácil, mas não é um grande mistério. Pessoas fazem isso como, é impossível ser homem de Deus de verdade. Eu penso no apóstolo Paulo, o que ele foi, eu nunca vou ser assim. Você nunca vai ser assim se você se enche com coisas carnais e não se enche com coisas espirituais. Porque o apóstolo Paulo foi diferente? Porque ele comeu, porque ele bebeu, porque ele viveu a palavra, a obra, o Espírito Santo. Se nós fazemos a mesma coisa, nós vamos ser homens e mulheres fortes e espirituais. Se nós não fazemos isso, nós não vamos ser como ele ou como qualquer outra pessoa que tem feito coisas boas para Deus. Nós vamos ser pessoas mais carnais, mais superficiais, que estão, pode ser que você ainda vai estar salvo, mas que não sabe como orar para outras pessoas, que não sabe como lidar uma outra pessoa a conhecer Jesus como Senhor, Salvador, que não sabe como ensinar seus próprios filhos como ser mulher, homem de Deus. Mas nós temos capacidade. Nós temos a capacidade. Não é suficiente só ouvir a palavra pregada ou receber, ou faz obediência em algumas áreas, se nós não estamos enchendo nossas vidas ao ponto que está gravado em nossa memória, que nós estamos acreditando, que está mesmo no seu coração. É assim que nós podemos fazer coisas maravilhosas e grandes para o Senhor Jesus Cristo. E vocês me conhecem. Quando eu falo grandes coisas, eu não estou falando necessariamente grandes coisas nos olhos dos homens, ou até nos olhos da igreja, porque você pode fazer um impacto enorme neste mundo e o mundo nunca te vê. Vocês conhecem a história da minha avó. Eu tenho falado isso com você, Ruth Rogers, que tinha uma vida complicada. Passou no Grande Depressão, passou naquele grande enchente de poeira que matou muitas pessoas no centro dos Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial, um divórcio, morreu cedo, com 65 ou 67 anos de idade, de cirrose do fígado por causa de malnutrição. E você olha para uma mulher que viveu uma vida assim, perdeu uma filha de morte. Você olha para a história dela e pensa, que vida triste. Mas não foi uma vida grande, abençoada por Deus. Por quê? Porque tem mais de 20 pessoas, descendentes dela, que estão no ministério por causa das orações dela. Foi uma mulher de intercessão e oração intensa. E toda a família, incluindo eu, a culpa dela. Se você não gosta do pastor Scott, joga a culpa em cima de Ruth Rogers, porque as orações dela. Então, você pode ter grande impacto neste mundo, o mundo nunca vê. Então, quando eu falo que você pode fazer grandes coisas para Deus, eu não estou falando necessariamente dos olhos deste mundo, ok? Mas você não vai cumprir o seu propósito para Deus na sua vida
Se você não faz estas coisas, escuta o Evangelho, recebe o Evangelho, obedece o Evangelho, grava na sua mente, ao ponto que você acredita, que está no coração, que você vive esta vida maravilhosa, abundante para Jesus Cristo, na sua própria vida. A única maneira que nós podemos fazer isso é encher nossas vidas com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Deixe estas coisas entrar. E no início, você pode perceber estas coisas. Ele não fala diretamente, prega, mas ele fala, eu preguei. Ele não fala diretamente, recebe, mas ele falou, você recebeu. Você escutou e recebeu. Ele fala que você está firme nas coisas, então você está obediente, você está gravando na sua memória e acreditando com seu coração. Versículo 2 explica algumas coisas que eles acreditarem. Na morte de Jesus Cristo, como você fala que ele foi colocado na sepultura? Sepultado, ok? Que ele foi sepultado, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e se manifestou depois da ressurreição. E ele explica que ele foi visto por muitas pessoas. Gente, Jesus foi visto pelo menos mais de 514 pessoas, ok? Mais de 514 pessoas depois da ressurreição encontraram com Jesus. Você pode dar uma olhada em João 21 e 14, Atos 1, 16, 1 Coríntios 15, 7 a 8, que falam um pouquinho sobre este assunto. Tem informação em Mateus 28, 16 sobre isso. Eu estou falando sobre versículos que explicam, não só estes versículos aqui, que falam sobre ressurreição e o fato que pessoas encontraram com Jesus Cristo depois da ressurreição dele. Gálatas 1, 19, Lucas 18, 19, primeiro... ok. E eu vou, em breve, falar sobre mais versículos que falam sobre isso. Depois da ressurreição de Jesus, nós sabemos pelas estas escrituras que tinha testemunhos de pessoas que tinham encontrado com ele depois, ok? Então, se você morava naquela época, tinha pessoas que falavam. Você tem dúvida? Eu vi, eu pessoalmente vi. É um pouco difícil, de vez em quando, acreditar na palavra de alguém que você não conhece. Ok? É um pouco difícil. E nós acreditamos nessas palavras pregadas pela fé. Ok? Mas imagina morando numa época que seu amigo falou com você, eu vi pessoalmente. Eu vi pessoalmente. Alguém com quem você tem confiança falando com você sobre isso. Eu penso, por exemplo, eu acredito em milagres. Pessoalmente, nunca tenho experimentado um milagre fisicamente. Eu nunca tinha um dedo quebrado e acordei o próximo dia sarado. Ok? Eu nunca acordei sem cabelo, o dia depois tinha cabelo. Isso não tem acontecido comigo, mas eu tenho testemunhos, ok? Minha tia, eu tenho 100% confiança na minha tia Jean, que morreu 2 anos atrás. 100% confiança. Uma mulher que não mentiria sobre nada. Nunca, nunca. Eu tenho ouvido ela falar a palavra, até a verdade, até quando dói. Ok?
falar a verdade. Uma mulher correta, certa. E ela falou comigo, Scott, eu fui curado de câncer quando eu tinha 20 anos de idade. Ela falou comigo, vomitei. Aquele câncer de estômago, os médicos falaram comigo, você está morto. Volta para casa e prepara. Em menos de que 1 ano, você não vai estar conosco mais. E num culto, durante a oração, ela vomitou o câncer. Ela vomitou, o negócio saiu. Ela falou que, basicamente, o tamanho da mão fechado assim, com tentáculos saindo em todo canto. Ela não sangrou. Nós sabemos que ela tinha o câncer, absolutamente. Nós sabemos que ela estava morrendo, a família. É só que quando ela vomitou o câncer, ela estava fora da igreja, sozinha, ajoelhado no chão. Então, ninguém viu esse câncer com tentáculos. Mas a mulher não tinha comido quase nada, menos do que leite e biscoitinhos salgados, por meses e meses e meses. Qualquer outra coisa, vomitou. Os médicos tinham feito exames, tinham feito raio-x, tinha visto o câncer estava lá. Mas naquela noite, depois dela voltar para a igreja, sarado, ela comeu 2 cheeseburgers com cebola. E ela falou, eu cortei um pedação de cebola roxa desse tamanho, coloquei naqueles cheeseburgers, comeu 2, nunca tinha um problema mais pelo resto da vida com estômago. Okay? Deus sarou ela completamente. Acredito nisso com todo o meu coração, porque a pessoa que falou tinha valor para mim. Eu acreditava naquela pessoa, Jean Smith. E muito mais vezes eu tenho ouvido pessoas falar de coisas milagrosas que não têm explicação no natural. Tem muitas pessoas neste mundo que ficam falando, ciência não prova, tem que ter fé, eu não tenho fé. Ciência, eu tenho que ter provas, Deus prova coisas de vez em quando para pessoas, ok? Mas também, a maioria das vezes, é ponto da fé para nós. Eu espero que você nunca vai precisar vomitar um câncer, ok? Eu espero que sim. Espero que nunca vai ter problema com isso. Eu espero que você nunca vai precisar ter fé para certas coisas, porque eles são difíceis, são complicados, são pesados, duros. A vida pode ser duro. Cada um vai ter seus dificuldades. A Bíblia fala disso. João 16:33. Fala que neste mundo vamos ter tribulações. Mas eu espero que não vai ser tão complicado e difícil para você, mas não significa que outras pessoas não podem virar para você e falar, eu vi, eu sei que acontece, eu sei que Deus pode fazer milagres. Eu não posso falar sobre este tipo de coisa, como fisicamente sarado, mas eu fui emocionalmente sarado. Milagrosamente eu fui emocionalmente sarado. Vocês sabem a minha história, 6 anos de sofrimento, depressão e ansiosidade. 6 anos, até o ponto quando eu tinha 19 anos de idade e considerei suicídio. Foi tão pesado para mim. Mas um dia eu tomei a decisão, Deus, eu não vou desistir de ti. Se eu sinto assim pelo resto da minha vida, não vou desistir de ti. Não foi instantaneamente, demorei até 21 anos, mas com 21 anos acordei um dia e eu pensei, uau, eu não lembro a última vez que eu sofri com depressão ou ansiosidade. E meus amigos, desde aquele instante que eu tinha aquele pensamento, não lembro a última vez que aconteceu, nunca voltou para a minha vida. Nunca voltou para a minha vida. Deus me curou completamente. Nenhum tratamento
me ajudou. E eu passei em tratamentos, conselheiros, psicólogos, pastores, muito aconselhamento, pessoas tentando me ajudar. Eu não estou falando que isso não tem valor e não pode te ajudar. Pode, ok? Mas para mim não ajudou até Deus fez um milagre para mim. Eu posso falar com 100% confiança para qualquer pessoa que está considerando ou sofrendo nesta área. Tem resgate. Tem resgate, tem futuro para você. O apóstolo Paulo está falando aqui que nós precisamos acreditar. Precisamos ter fé. De vez em quando você vai experimentar coisas pessoalmente, de vez em quando você vai ter testemunhos que vão falar, Deus pode, porque Ele fez comigo. Mas tem vezes que você só pode acreditar na palavra de Deus. Você não tem visto, você não encontra com alguém que tem visto, mas a palavra de Deus você pode acreditar. Por que eu posso acreditar na palavra de Deus? Porque eu fui sarado de problemas de depressão e ansiosidade. Porque minha tia foi sarada de câncer. Eu tenho visto estas coisas. Se Deus é real e Ele é a verdade nestas áreas, por que eu não posso acreditar nas outras coisas que Ele fala sobre a maneira que eu devo criar minha família, sobre ressurreição dos mortos, sobre qualquer outra coisa? Se eu tenho experimentado a graça dEle, se eu tenho sentido e se eu tenho confiança na salvação dEle para a minha vida, se Ele tem feito milagres para mim pessoalmente, porque eu não acredito na palavra completa de Jesus Cristo. Estão entendendo o que eu estou tentando falar? Se Ele falou a verdade e é real numa área, Ele falou a verdade e é real em todas as áreas. E nós precisamos acreditar nisso, gente. Se você não acredita nisso, você não vai montar sua família na maneira de Deus. Você não vai acreditar em cura. Você não, pelo menos, você vai achar um lugar na sua vida onde você tem dúvida. Não deixe isso acontecer contigo. A palavra é completa ou é nada. Estão entendendo o que eu estou falando? Tem que acreditar em tudo e basear sua vida em tudo ou nada tem valor. Não podemos só tirar as pecinhas que nós achamos que são legais e basear nossas vidas em cima destas coisas, esquecendo o resto. Porque se uma coisa é a verdade da palavra de Deus, tudo tem que ser a verdade na palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando sobre esta igreja. Não larga ressurreição dos mortos, porque se isso não é verdade, nada é a verdade. Eu não estou focando especificamente neste assunto esta semana. Semana que vem vamos falar mais sobre ressurreição dos mortos em si. Mas esta semana eu quero você entender: a palavra é completa ou não é nada. Ok? É isso que eu estou tentando de gente entender. Nós não podemos, e eu não sei, eu não pensei nada sobre a família quando eu estava pensando sobre isso hoje. Mas tem muitas pessoas neste mundo que falam que são discípulos de Jesus, falam que são crentes, fala que acredita nas coisas de Deus, mas monta sua família em cima de filosofia deste mundo e não em cima da palavra de Deus. Eles são descrentes na área de criação dos filhos e crentes na salvação. Estão entendendo o que eu estou falando? Não podemos ser descrentes em qualquer área de nossas vidas.
na maneira que você trata sua esposa ou marido, como vocês interagem com um ao outro. Você não pode ser descrente nesta área e crente nas outras áreas na sua vida. Você não pode, no seu emprego, roubar do seu chefe, enganar, mentir para as pessoas que compram de você só para vender, não acreditar na palavra de Deus nesta área e acredita nesta área. Você não pode ser um descrente em qualquer área da palavra de Deus. Esta igreja estava sofrendo neste momento porque eles estavam descrentes em algumas áreas. O apóstolo Paulo estava tentando consertar esta situação, especificamente em capítulo 15, falando sobre ressurreição dos mortos. Mas ele corrigiu outras coisas no ensino do 1º e também 2º Coríntios. E cada carta de Paulo que foi mandado para uma igreja, parte foi para consertar lugares onde eles estavam descrentes nas coisas de Deus. Então, eu estou te desafiando hoje. Não ser um descrente em qualquer área. Acredita no seu Deus. Acredita na palavra de Deus. Monta sua vida em cima das coisas corretas e certas, de acordo com a palavra de Deus. Aprende, come, vive, bebe a palavra de Deus, as coisas do Senhor. Aprende, investe. Nós vamos estar começando em março, provavelmente 15 de março, de dar aulas de novo durante a semana para as pessoas da igreja. Por favor, se envolve nestas coisas, porque mais que você pode encher a sua vida com as coisas de Deus, menos descrente você vai ser numa área. Ok? Então, eu acho que é só isso hoje. Enche sua vida com as coisas de Deus. Não seja como os coríntios, Efésios, Romanos. O apóstolo Paulo foi necessário escrever muitas cartas, corrigindo coisas de descrentes, que não se encherem com as coisas de Deus, não abraçaram as coisas de Deus, e ficou pisando na bola em áreas, começando a não acreditar em algumas coisas que realmente, sem acreditar em tudo, o apóstolo Paulo está falando aqui, sem acreditar em tudo, nada tem valor. Ele falou, se neste mundo só nós temos nós temos o que nós temos. Ele falou, de todos nós estaríamos os mais miseráveis. Se não tem ressurreição de Jesus Cristo, não tem para nós, não tem futuro para nós, não tem valor o que nós estamos fazendo. Mas Ele ressuscitou. A palavra de Deus é a verdade. E vocês sabem que é verdade, porque você tem experimentado coisas de Deus. Pelo menos alguma, você não estaria aqui hoje, se você não tinha experimentado pelo menos alguma coisa da palavra de Deus. Se aquela coisa da palavra de Deus é a verdade, e tudo é a verdade. Tudo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço. Eu não sei se outras pessoas gostarem desta palavra hoje. Eu espero que foi bênção. Eu espero que o Espírito Santo vai usar
para ministrar na vida de alguém, nas vidas de todos. Mas, Senhor, para mim foi grande bênção poder estudar sobre isso. Foi grande bênção para mim. Eu espero que pelo menos as pessoas aqui vão tirar um tempo para ler capítulo 15 do livro de 1 Coríntios esta semana. Passa um tempo investindo. Senhor, está cheio de coisas boas. Abriu meus olhos sobre algumas coisas, Senhor Jesus, e me abençoou profundamente. Vai mudar a minha vida, este estudo, Senhor Jesus. Eu te agradeço por isso. Eu espero que vai ter valor para alguém. Que as pessoas que fazem parte desta congregação, as pessoas que vão escutar, Senhor Jesus, no online, Senhor Jesus, que eles vão ser abençoados, que os olhos deles vão estar abertos ao fato que nós precisamos ter confiança e acreditar em tudo que o Senhor falou, em tudo que Deus colocou na Bíblia, Senhor Jesus. Se nós aprendemos, investimos, abraçamos, coloque nossas memórias em nossos corações, vai fazer efeito, Senhor Jesus. Nós podemos ser produtivos e fazer grandes coisas para o Senhor, grandes coisas pelo menos nos seus olhos, porque estamos te obedecendo e cumprindo o nosso propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Obrigado pela nossa congregação, as pessoas que fazem parte deste ministério, Senhor Jesus, eles são fiéis, eles são grandes bênçãos na minha vida, Senhor Jesus. Eu acredito que como uma congregação, nós vamos ser bênçãos e ministrar nas vidas de muito mais pessoas no futuro. Pai, eu estou vendo na minha mente, no meu coração, dias no futuro onde pessoas estão se entregando completamente e virando discípulos do Senhor Jesus. Eu estou vendo momentos que as pessoas vão estar andando na rua e orando para pessoas e vendo eles curados, Senhor Jesus. Pessoas ungidos e batizados no Espírito Santo, Senhor Jesus. Famílias saradas, Senhor Jesus. E pessoas completamente transformadas, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por este momento, o que o Senhor tem feito no passado, presente, e o que o Senhor vai fazer por nossas vidas no futuro. Em seu nome nós oramos. Amém e amém. Ok, Deus te abençoe.